O assunto desta noite é as marcas de Jesus. Na próxima sexta-feira faremos conversa interior. Mas esta semana, porque a cristandade fala dela como Semana Santa, pensei em abordar este assunto esta noite, as marcas de Jesus. Paulo disse: de agora em diante, ninguém me incomode, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Paulo alcançou um eu sei seguro, não mais para andar pela fé pura, mas pela experiência. Paulo experimentou no seu corpo todo o drama de Jesus Cristo. Você pode dizer dele que ele é Jesus Cristo, e pode dizer isso de todos que carregam as marcas de Jesus. E todos levarão as marcas de Jesus. Então ele foi muito crítico sobre o que estamos fazendo hoje depois de 2000 anos. Estamos agora celebrando uma Semana Santa e Dias Santos. A próxima quinta-feira será a Quinta-feira Santa, onde o Papa lavará os pés de alguns e outros simplesmente farão a mesma coisa. Muitos ministros farão isso. Depois chega o domingo, que é a Páscoa. E se você estivesse em Nova York na Páscoa, se o dia permitir, mas mesmo no clima mais inclemente do mundo, você verá centenas de milhares de pessoas desfilando com suas roupas elegantes, saindo de suas igrejas, uma delas vestida mais caro do que o outro, ou depois outros, anunciando todo tipo de coisa. Ao mesmo tempo, todos os batedores de carteira do mundo estão fora. Esse é o dia sagrado. E todos os policiais disfarçados de detetives, todas as pessoas à paisana, para proteger aqueles que estão simplesmente exibindo seus trajes elegantes. Mas todos os batedores de carteira do leste você os encontrará ali mesmo, na Quinta Avenida, no próximo domingo, que é o dia sagrado. Então Paulo, em sua carta aos Gálatas, fez a seguinte declaração: vocês observam dias, meses, estações e anos. Temo ter trabalhado em vão por você. 4 versículo 10. Pois ele sabia que se você começasse um dia como um dia sagrado, separando-o, você não pararia por aí, passaria para um segundo dia e um terceiro, e finalmente conseguiria uma semana. Então você terá um mês. Então você terá um período sagrado, depois um ano sagrado. Há alguns anos tivemos o que chamamos de Ano Marion, que foi um ano sagrado, algo à parte. Tantos infortúnios se abateram sobre a humanidade, tantos roubos e horrores do mundo naquele ano sagrado. Então, Paulo sabia o que o homem faria se começasse a santificar algo fora de si mesmo. Então, esta noite, falamos das marcas de Jesus, e Paulo afirmou que ele as carregava em seu corpo. Uma tradução diz: ele os carregava em seu corpo. Mas a preposição em ou em ambos está correta. Mas eu diria dentro que prefiro. Como ele disse: quando agradou a Deus revelar seu Filho em mim, então não consultei carne e sangue. Porque o evangelho que prego não me foi dado por homem algum, nem por homem algum o fui ensinado, mas veio por revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1 versículo 15 e 1 versículo 11. Então toda a história se desenrolou em Paulo e ele pôde realmente dizer: eu sei. Não estou especulando, eu sei. Eu experimentei esse mistério. Então, aqui, tomaremos para esta próxima sexta-feira, que não abordarei na Sexta-feira Santa, a história de falar sobre um assunto totalmente diferente, conversa interior. Mas, na próxima sexta-feira serão 3 horas. Lembro-me de que, há alguns anos, fui ao banco entre 12:00 e 3 horas em Beverly Hills. Vou lá uma vez por semana e 2 vezes por semana e conhecia bem o guarda, e então, quando cheguei lá a 1, ele me disse: por que você não está na igreja? E ele quis dizer isso. Ele estava falando sério. Ele estava sendo uma pessoa muito santa. Chegando a um banco. Mas os funcionários também, e todos no banco, estavam vestidos para um único propósito, para uma vitrine. Pois um banco tem apenas um propósito neste mundo, o ganhar dinheiro.
Quando o sol está brilhando, eles emprestam um guarda-chuva e pedem quando começa a chover. E todos fazem isso, em todo o mundo. Essa é a política de um banco, eles têm apenas um propósito, ganhar dinheiro. E então, ele está me dando um sermão. Por que você não está na igreja? E ele, representando-se como guarda do banco, não sabia de nada, nem a mínima coisa sobre a crucificação. Portanto, quando Paulo fala em levar as marcas de Jesus em seu corpo e em seu corpo, ele não está falando de nenhum estigma. Pois eu lhe direi por experiência própria que não há sangue fluindo das mãos, nem sangue do crânio, nem sangue dos pés, e nenhum sangue, apesar de todas as igrejas, dos lados. É a experiência mais deliciosa do mundo. Ele disse: eu vim apenas para cumprir as Escrituras e assim, o Salmo 42 é o cumprimento. Uma noite. Tudo começou no domingo passado, que era chamado de entrada em Jerusalém. E eu fui com a multidão e os conduzi em procissão alegre até a casa de Deus. Versículo 4. Bem, isso é em Jerusalém, a casa de Deus, e Jerusalém está dentro de você. Isso é, acima de você, seu maravilhoso crânio. E aqui, houve gritos de alegria e sons de agradecimento. E então ele falou deste festival, um festival que celebra a multidão. E é verdade, uma multidão enorme, todos vestidos com as roupas mais coloridas, e você vai e os conduz em procissão até a casa de Deus. Todos procuram um rei, mas uma voz de autoridade, descreve o rei não do seu agrado. Descreve um rei bem diferente, e eles não gostam do rei que a voz descreve. Eles estão procurando por um rei que salve suas almas e os eleve. A voz descreve o rei que não tem pompa e circunstância, nem origem terrena da realeza, algo totalmente diferente, um rei que é um rei dos reis que é o próprio Deus. A voz descreve este rei dos reis como alguém que te amou tanto que se deitou dentro de você para dormir, e enquanto dormia teve um sonho. Ele sonhou, sim, ele está sonhando que é você. Essa é a entrada em Jerusalém. E na mesma noite em que ele os conduz em procissão até a casa de Deus é a noite de sua crucificação ou não separada por 6 dias como comemorava a chamada Semana Santa ou naquela mesma noite, quando a voz descreve este rei dos reis que dorme em você como Deus. Então você realmente sentirá a sensação de estar pregado neste corpo e suas mãos se transformarão em vórtices, sua cabeça em vórtice, seu lado em vórtice e seus pés em vórtices. Não consigo descrever em palavras e não consigo transmitir a vocês a emoção que acompanha esse ato, mas é puro êxtase. Sem dor. Puro êxtase. Então, esta entrada na Cidade Santa, chamada Domingo de Ramos, e a crucificação, são 2 eventos sobrenaturais que acontecem na mesma noite. E precedem em anos a grande ressurreição, não apenas em alguns dias como vamos celebrá-la esta semana, pois vamos celebrar a ressurreição no domingo e contamos da entrada no domingo passado. Vamos contar sobre o julgamento na próxima sexta-feira, o lava-pés na próxima quinta-feira, não acontece de forma alguma. E assim, esses 2 eventos, separados porque os mantemos vivos por quase uma semana, acontecem na mesma noite. Então, anos depois, as marcas de Jesus começam a aparecer no seu corpo, e isso começa com a ressurreição. Essa é a primeira grande marca. Quando você desperta dentro de si mesmo para descobrir que tudo gira em torno de você. Quando você quebra a casca, seu próprio crânio, e rola aquela pedra, e você sai, e você nasce do alto, essa é outra marca. Todas essas marcas seguem uma após a outra até chegar ao fim ou ao selo de aprovação do Espírito Santo. Agora somos informados nas Escrituras que os discípulos não entenderam nada do que ele fez até depois da ressurreição. Então, ele lavou-lhes os pés e disse-lhes: o que estou fazendo agora vocês não sabem, mas depois entenderão. João 13 versículo 7. Essa compreensão não veio até que as marcas começaram a aparecer neles.
Pois, disse ele, eu lhe digo o que sei e dou testemunho do que vi, e você não recebe meu testemunho. Se eu lhe contar coisas terrenas e você não acreditar, como poderá acreditar se eu lhe contar coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que desceu, o Filho do Homem. João 3 versículo 11, 13. E então o que isso significa para nós? O que ele lhes disse sobre a terra que eles não podiam e não queriam acreditar? Está respondido no drama que vamos celebrar na próxima sexta-feira. Um deles lhe disse: Você é rei? E ele respondeu a Pilatos: Tu dizes que eu sou. Você diz isso por vontade própria ou porque outros lhe falaram sobre mim? João 18 versículo 34. E então ele disse: Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18 versículo 37. Pilatos lhe perguntou: O que é a verdade? Não respondi. Ele se virou para a multidão e disse: Não encontro nenhum crime neste homem. Mas você tem um costume. Na Páscoa um homem é liberado para você, libertarei o rei dos judeus? E eles disseram: Não, este homem não, mas Barrabás. Então ele acrescenta: E Barrabás era um ladrão. Aqui está o rei que está profundamente adormecido no homem. Você pode libertá-lo? Você não pode libertá-lo, ele ainda não acordou. Não posso liberar isso porque a mente mortal, o olho mortal não pode vê-lo. Eles não sabem quem ele é. Eles estão procurando por ele vindo de fora. Não é assim que acontece. Ele lhe diz que seu reino não é deste mundo, não tem terreno. Não vem com nenhuma pompa e circunstância, sem alarde algum, sem aristocracia terrena orgulhosa e estranha. Pois quando essas marcas começarem a aparecer dentro de você, e eu lhe direi agora e profetizarei para você, você não encontrará ninguém na face desta terra diante de quem dobrará um joelho. Você não verá ninguém, independentemente das reivindicações da sociedade, das reivindicações do país, que você pense por um segundo que seja um membro da verdadeira aristocracia. Você não reconhecerá nenhuma aristocracia, exceto a aristocracia do espírito. Mas ninguém, pelas ações do nascimento físico, poderia de forma alguma fazer com que você quando você começasse a ter as marcas de Jesus em seu corpo. É a única aristocracia do mundo, a aristocracia do espírito. Então aqui, ele está em julgamento. Julgamento onde? Como será reencenado este ano? Não, esse não é o julgamento. Isso chega agora a este nível, quando eles começam a discutir a libertação de um homem chamado Barrabás, que era ladrão. Barrabás era um ladrão. E aqui está o rei dos reis, mas não deste mundo, e eles querem que Barrabás seja libertado. É uma boa declaração. É um pedido muito sábio. Solte Barrabás, mas não solte o Salvador do mundo. Bem, o que me salvaria esta noite? Se eu o descobrir dentro de mim e ele se deitar dentro de mim para sonhar, como ele me disse que fez, bem, estas não são palavras que li num livro, estas não são as palavras que alguma vez ouvi dos lábios de alguém. Qualquer homem que andou pela face desta terra, veio diretamente a mim quando conduzi esta multidão nesta procissão alegre para a casa de Deus, e a voz descreveu o rei que ninguém estava procurando, um rei totalmente diferente. Então a voz disse que ele se deitou dentro de mim para dormir, e enquanto dormia teve um sonho, e eu sabia exatamente o final da frase, ele está sonhando que sou eu. Foi então que senti os grandes vórtices que me prenderam a este corpo. Mas eles riram disso. Eles riram da possibilidade deste rei. Eles riram da possibilidade de ele estar em mim. E quando a voz disse: Sim,
no ato de acordar, ela ficou histérica, aquela que estava à minha direita ficou histérica, não conseguia acreditar nem por um segundo. Chegando a esse estágio, bem, ela não conseguia acreditar. Então essa multidão foi questionada. Se eu não tivesse me emocionado e me encontrado pregado e saltado do estado de procissão para a crucificação, eu teria ouvido todo o drama. Solte Barrabás. Pois bem, Barrabás. Esta noite, se estou em busca de uma meta e não estou conseguindo alcançá-la, se tenho um objetivo, se tenho uma meta e não estou conseguindo, devo soltar Barrabás. Quem é Barrabás? Esse estado de consciência que me diz que agora não sou o homem que quero ser. Pois Jesus Cristo é a resposta. Ele é o sim para todas as promessas de Deus. Então Deus me prometeu que tudo o que eu desejar, acredite que o tenho, e o farei. Marcos 11 versículo 24. Essa é a promessa dele. Portanto, assumirei que sou o homem que quero ser. A razão nega e meus sentidos negam. Ao aceitar a evidência dos meus sentidos e não aquilo que presumo que sou, estou entretendo Barrabás. Devo agora libertar Barrabás para passar. Chega na passagem. Para passar do meu estado atual de desejo para o estado de desejo realizado, devo liberar o estado que agora me prende. Esse é o meu Barrabás, esse é o ladrão e o salteador que me rouba o homem que eu poderia ser, pois posso ser o homem que ouso assumir que sou. Portanto, se eu assumir que sou isso, e tendo assumido isso, a razão agora me perturba e me puxa de volta para o que ela dita, estou em companhia de Barrabás. Então a história é: solte Barrabás, mas não me deixe ir. Agora que você me encontrou, segure-me, mas deixe tudo isso ir. Deixe Barrabás ir. Então todos aqui podem pegar isso e colocá-lo em um estado prático esta noite. Você não precisa esperar até sexta-feira. Pois cada momento é esta encruzilhada na vida. E então esta noite você chega a uma encruzilhada, você sabe exatamente o que quer em relação ao que tem. Libere o que você tem e segure o que deseja ser até que isso se torne presente. Torna-se algo que é agora e algo que está aqui. Então pegamos o sonho do futuro, e algo distante, e trazemos lá para cá e trazemos então agora, e nos agarramos a ele, e nos fixamos nesse estado. Então isso está neste nível. Então ele nos diz, e isso deveria confortar todos no mundo que o leriam, este é o capítulo 4 do livro de Atos. Em verdade, nesta cidade havia aqueles contra o teu santo filho Jesus, a quem tu ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Versículo 26. Agora, ele nomeia tudo, você não pode ir além disso, todos os gentios seriam tudo fora do povo de Israel. Independentemente da raça, independentemente da nacionalidade, eles seriam os pagãos em relação a Israel. Depois ele inclui Israel e todo o povo de Israel, ele inclui o líder dos gentios, Pôncio Pilatos, ele inclui o líder de Israel, Herodes, aquele que falou por Israel, tendo reunido todos eles em oposição ao teu filho, ao teu santo filho Jesus, a quem ungiste. Mas agora, o que eles estavam reunidos para fazer? Reunidos para fazer tudo o que a tua mão e o teu plano predestinaram que acontecesse. Versículo 28. Como poderíamos abordar isso na próxima sexta-feira e culpar alguém neste mundo, quando todo o vasto mundo está reunido para se opor a esta criança sagrada que tu ungiste? Eles estão fazendo isso agora de acordo com o seu plano, de acordo com a sua mão, que você predestinou para que isso acontecesse. Você pode chegar a qualquer outra conclusão além de que algo está acontecendo em você e que nenhum poder no mundo pode impedir? Se todo o vasto mundo estiver contra isso, eles não conseguirão detê-lo? Então você traz o mundo inteiro, o mundo gentil, o mundo inteiro de Israel e seus líderes, e os coloca contra o Filho Santo, e o menino santo não poderia ser detido, ele tem que nascer. Mas é necessária toda essa pressão para se opor a ele e fazê-lo nascer. E estas são as marcas no corpo de Jesus.
Você os carregará em seu corpo. Aqueles que não estão interessados, tudo bem, não estão interessados, mas acabarão por se interessar. Presumo que você está aqui porque está interessado, e se ainda não recebeu uma das marcas, terá todas as marcas. Quando eles começam a aparecer em seu corpo, eles vêm um após o outro, e você pode dizer com ele: de agora em diante, ninguém me perturbe, porque trago no meu corpo as marcas de Jesus. Gálatas 6 versículo 17. Nenhuma ferida aberta em minhas mãos, nenhum sangue escorrendo, o único sangue que você verá será um sangue glorioso de ouro refinado, liga pura e pura. E aí você verá e ao ver você saberá eu sou isso, e você se fundirá com o sangue de Deus. De qualquer forma, é você mesmo. Você é a vida de Deus e a vida está no sangue. Ao contemplá-lo, você se torna um com ele e ascende, conforme dito nas Escrituras. Ninguém sobe ao céu, exceto aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Você ascende como o Filho do Homem, portanto, você deve ter descido. Ele desceu. Ele desceu e agora está profundamente adormecido em todos os seres do mundo, sonhando sonhos, sonhos nobres às vezes e sonhos horríveis em outras ocasiões, porque todos os sonhos procedem de Deus. Então, seja um sonho acordado, chamado sonho diurno, ou seja o sonho da noite, há apenas uma origem e essa origem é Deus. Deus é o sonhador no homem, sua própria e maravilhosa imaginação humana, que é Deus. Ele está sonhando todos os sonhos deste mundo. A maioria deles são pesadelos, horrores, mas no final ele acordará. E será como um sonho à noite, a coisa toda desapareceu de vista quando você acorda, e você é ele. Então aqui, esse drama maravilhoso não tem nada a ver com uma semana especial do ano, pode acontecer a qualquer momento. Você pode conduzi-los em procissão até a casa de Deus. Pode acontecer em meados de julho, pode acontecer no frio de dezembro. Não precisa cair numa sexta-feira nesta estação do ano. Porque a noite em que você os conduzirá em procissão será a mesma noite em que você será crucificado. E então você verá que glória é ser crucificado. É uma alegria além do sonho mais selvagem do homem. Não consigo descrever. É puro, puro êxtase. É isso que é. E aí você leva todas as marcas no seu, porque você sentiu, você vivenciou. Ele está apenas falando do que viveu no drama de Jesus Cristo. Portanto, o drama de Jesus Cristo é uma parábola representada, como ele declarou tão claramente na sua carta aos Gálatas. Nós lemos isso como história secular. Não é de forma alguma história secular. É uma parábola encenada que você representa sobrenaturalmente, como se você fosse ao teatro esta noite e visse todo o drama se desenrolar diante de você. Então você não entende. Como ele disse. Você não entenderá isso agora, mas entenderá depois. Somos chamados, se enviados a este mundo para fazer isso, somos chamados a ler claramente o livro, a lei de Deus. Leia-o com compreensão e dê o sentido ao lê-lo para que quem ouve com compreensão. E então, como você pode ler com compreensão se não estiver lendo por experiência própria ou não acreditar naquele que teve a experiência? Se você for lê-lo como milhões de igrejas ou centenas de milhares de igrejas irão lê-lo no próximo domingo e contar a história da ressurreição, eles não têm a menor noção do que se trata. A ressurreição não é algo que aconteceu no Oriente Próximo. Nenhuma tumba terrestre jamais o segurou. O único túmulo que o abrigou está aqui mesmo e de pé aqui na plataforma. Estas são as tumbas que o prendem. E neste túmulo, enquanto caminho pela terra, ele se levanta, ou não no final dos tempos, mas dentro do tempo, é quando ele ressuscita. Ele surge dentro de nós, um após o outro. Só há um ser que ressuscita, só Jesus Cristo, ou mais quando ele se levanta, você é ele. Você não tem sensação de outro. Você está sozinho naquela tumba quando acorda e não há outro, eu sou ele.
Então agora ele conta a história. Eu lhe direi isso antes que aconteça, para que quando acontecer você possa acreditar que eu sou ele. Quando você lê essas palavras, você pensa que um homem está falando com você ou que o evangelista está gravando uma conversa entre um homem chamado Jesus e um discípulo. Esse não é o drama. Ouça com atenção. Agora vou te contar. Estou meditando, estou lendo um livro, é a lei de Deus. Estou tentando ler com clareza e compreensão para entender o que leio. Conforme eu leio, ele me diz que no volume do livro tudo é sobre você. Salmo 40 versículo 7. Portanto, agora vos direi, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. João 13 versículo 19. Bem, agora ele vai me contar algo que vai acontecer. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3 versículo 14. Então foi isso que eu te contei. Então, algo no fundo da minha alma está me dizendo que no volume do livro tudo é sobre mim, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim devo eu, o Filho do Homem, ser levantado, e quando isso acontecer com você, você saberá que eu sou ele. Pois quando isso aconteceu comigo eu sabia que eu era ele. Não aconteceu com outro, ou não havia outro. Tudo foi feito para mim, e assim, tendo sido feito para mim, então eu sou ele. Então eu lhe direi antes que aconteça, para que quando acontecer você saiba que eu sou ele. Só existe eu sou, esse é o nome de Deus. Então, todo o vasto mundo está esperando que ele venha, mas esqueceram seu nome. Seu nome é eu sou. Então, quando ele vem, isso acontece com ele. Mas isso acontece com ele. Mas aconteceu comigo. Bem, qual é o nome dele? Eu sou. Então você pode dizer que está acontecendo comigo, portanto, está acontecendo com Deus, pois esse é o seu nome. Seu nome é Eu Sou. Então pegamos todas essas histórias e as lemos, e à medida que as lemos tentamos entendê-las. E então voltamos a estas palavras. Você não entende agora, mas entenderá. Mas vou lhe dizer agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, você possa acreditar que eu sou ele. Bem, conte-me outra. Bem, vou lhe contar outra, quando você me vê, e você acabou de dizer que eu sou ele. Bem, quando você me vê, você vê o Pai. Bem, isso é uma loucura. Tudo bem, espere. Eu te digo antes que aconteça. E de uma forma que ninguém sabe, quando você me vê, você vê o Pai. Mas eu não tenho filho. Tudo bem, espere. Você verá o Pai e quando você vir o Pai você saberá que eu sou ele. Mas como posso ver o Pai? Eu fico na presença dele e olho para ele? Não. Ninguém jamais conhecerá o Pai, exceto através de seu Filho. Só o Filho conhece o Pai, e só o Pai conhece o Filho. Portanto, somente quando o Filho revela o Pai, e exceto que ele revela o Pai permanece completamente invisível. Mateus 11 versículo 27. Então eu te digo, quando você me ver você conhecerá o Pai. Espere por ele. Acontecerá uma noite, acontecerá da maneira que lhes contei, somente através do Filho. O Filho virá. Do seu próprio ser ele explodirá, ficará diante de você, e então você saberá quem você é, e eu sou o Pai. Porque aqui está meu Filho e ele é o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. Salmo 2 versículo 7. Então ele olha para o seu rosto e te chama de Senhor, Adonai, te chama de meu Pai, a rocha da minha salvação. Salmo 89 versículo 26. E você sabe disso sem sombra de dúvida. Portanto, há outro sinal que você traz no seu corpo, o sinal da paternidade de Deus. Aconteceu com você,
Portanto você sabe quem você é. Você poderia dizer: pergunte-me outra coisa ou conte-me sobre as outras que devo carregar em meu corpo. Bem, você me disse que eu carregaria em meu corpo a morte de Jesus. Você vai me dizer isso? Trago no meu corpo a morte de Jesus para que possa experimentar a vida de Jesus no meu corpo. 2 Coríntios 4 versículo 10. Então carrego sua morte, ele está tão adormecido em mim que parece morto. Então eu carrego dentro de mim para que eu possa ter a vida dele dentro de mim, e a vida é quando essas cicatrizes, essas marcas, começam a aparecer dentro de mim. Então agora ele me conta outra: quando ele sela você com sua aprovação, sela você com o Espírito Santo. Isso também acontece? Sim. Eu lhe digo, antes que aconteça, que quando acontecer você poderá acreditar que eu sou ele. Isso não vai acontecer com outro. Quando ela, pomba, descer, ela pousará sobre você e você, este ser. Ele desce sobre você e te sufoca com carinho, te sufoca com beijos. Quem ele está sufocando? Ele está me sufocando, então eu sou ele. Pois se ele desceu apenas sobre este ser, e desce sobre mim e me sufoca com beijos, então eu sei que sou ele. Então todas essas são as marcas das quais Paulo falou. Que ninguém me incomode e discuta sobre este ou aquele ponto. Não me incomode, disse ele, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Se você precisa manter vivos esses pequenos ícones por dias, semanas, meses, estações e anos, faça-o. Pois depois de 2000 anos ainda os mantemos vivos e ainda acrescentamos algo a eles. Aqui, há alguns anos, em Montreal, que é quase 100% católica, a Igreja Católica intentou uma ação contra o maior armazém de Montreal para forçar essa loja a fechar as portas em todos os dias santos católicos. Pois bem, se você fez isso, o ano não é longo o suficiente, porque todo dia é aniversário de um santo ou aniversário de outra pessoa. Então eles lutaram contra isso no tribunal e, por razões comerciais, o juiz deu um veredicto a favor da loja de departamentos, sua maior loja de departamentos. Bem, se eles estivessem fechados em todos os feriados religiosos, com base no seu chamado credo, não teríamos nenhum negócio. Felizmente, o juiz era um homem muito honesto e que não se deixava levar pelos argumentos da igreja. Bem, isso aconteceu há apenas alguns anos. Então você começa um dia e ganha outro dia, uma semana, um mês, um ano e assim por diante. Portanto, não há dias santos. Não, ele disse que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Há alguns anos você não podia fazer nada no sábado. Agora, hoje, quase todos nós dizemos que podemos fazer quase tudo no sábado. As leis azuis estão sendo ignoradas ou retiradas dos livros. Bem, se não estão certos hoje, nunca estiveram certos, exceto nas mentes distorcidas daqueles que os escreveram. Na cidade de Nova York, um feriado não pode começar aos domingos antes das 2, e nenhum bar pode abrir até 1. Por quê? Porque as pessoas não iam à igreja. Se um feriado pudesse começar razoavelmente, digamos, 11 horas da manhã, você não conseguiria ninguém na igreja. Eles estariam no estádio, 65, 70 mil deles, assistindo a um bom jogo. Mas para garantir alguma frequência na igreja, eles têm uma lei que diz que você não pode começar o jogo antes das 2:05 na cidade de Nova York no domingo, e nenhum bar pode abrir antes da 1. Bem, isso pode ser bom de certa forma, mas nem todo mundo pensa assim. Mas aqui está este dia santo, Semana Santa que eles estão prestes a celebrar e manter vivo. Paulo, o maior apóstolo de todos. E estou convencido de que a história de Paulo, pela minha própria experiência, deve ser a história de cada homem e mulher neste mundo. Pois quando fui levado à presença do Cristo ressuscitado, ele fez uma pergunta que motivou a resposta nas palavras de Paulo.
E um amigo meu que agora está no leste, um jovem, costumava vir aqui o tempo todo, agora está de volta em Nova York, e quando teve essa experiência mística foi nas palavras de Paulo que ele respondeu. Ele citou o versículo 20 do capítulo 2 de Gálatas. Já estou crucificado com Cristo, contudo, vivo, mas não eu, mas Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então foi numa sala de aula, num sentido místico, onde ele viu este quadro com uma série de perguntas de um e uma série de perguntas do outro. Ele teve que responder algumas com base nisso para a mão direita. Sua resposta foi, conforme ele escreveu, baseada nas palavras de Paulo. Na minha própria experiência, foi a palavra de Paulo que respondi quando o Cristo ressuscitado me pediu para nomear a maior coisa do mundo. Em Coríntios, capítulo 13 de 1 Coríntios, respondi. Fé, esperança e amor, estes três permanecem, mas o maior deles é o amor. E com essa resposta o Cristo ressuscitado me abraçou, amor infinito, e ao me abraçar nos fundimos e nos tornamos um. Então, eu poderia afirmar que estou falando sério por experiência própria. Todos despertarão e todos serão incorporados ao corpo de Cristo. Então, no final, existe apenas Jesus Cristo, um ser que contém tudo, sem perda de identidade. Sem perda de identidade e ainda com apenas um ser, Jesus Cristo. Este Deus fragmentado de Jesus Cristo e sua doutrina. E quando eu for elevado, sabereis quem eu sou Ele. Então, quando você é elevado, você sabe que sou eu quem está sendo elevado, eu sou Ele. Então tudo o que é dito dele o homem vai vivenciar, mas tudo. E então, no final, você sai desta era. Eu estava lendo sobre João hoje e em uma passagem da exegese ela dizia. Claro, sabemos que a palavra Messias, quando você usa a palavra Cristo, significa a mesma coisa. E então usamos a palavra diabo em vez da palavra hebraica Satanás. Assim como usamos a palavra Cristo, que é a palavra grega para Messias, que é hebraico. Mais uma palavra que usamos, significando a idade, uma medida infinita de tempo, chamada aquela idade em oposição a esta idade, e é o grego. Mas é usado no lugar do hebraico Olon e Olon significa eternidade. Olon é chamado de o mundo. E Deus colocou Olon, você pode chamá-lo de aquela era se quiser, chame-o de eternidade, mas ele colocou Olon na mente do homem, mas para que o homem não possa descobrir o que Deus fez a partir do princípio ao fim. Eclesiastes 3 versículo 11. Então, apenas o fim, apenas a escatologia traz isso à tona. Quando se trata do fim, da doutrina do fim, as marcas começam a aparecer. E só então você sabe o que Deus colocou na mente do homem, colocou essa nova era na mente do homem, que quando ele estiver maduro depois de todos os horrores desse sonho, ele quebrará a casca e todas essas marcas começarão a aparecer dentro dele. O nascimento, a ressurreição, a descoberta da paternidade, a ascensão do Filho do Homem e a descida do Espírito Santo, tudo isso começa a aparecer dentro dele. Eles vêm apenas no final. Ele especulou, tentou descobrir através da razão, e nada aconteceu. Só quando chegou ao fim. E então ele quebrou. Não era isso que o mundo procurava, esse não é o rei que eles procuravam. Eu queria que algum ser poderoso atacasse e massacrasse meus inimigos, e me elevasse ao alto. Não é assim que acontece. Seu reino não é deste mundo. Portanto, o homem mais perfeito nascido e criado na terra, disse ele, não é igual ao menor no reino de Deus. Ele disse: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus 11 versículo 11. Aqui está João tentando adquirir mérito violentando seus apetites, digamos, não comendo nem bebendo e vivendo a vida de um eremita, ou simplesmente suprimindo toda inclinação normal e natural do homem normal,
tentando ser um homem santo através de tanta violência aos seus apetites. E ele disse: o menor no reino é maior do que ele. Bem, João não está no reino. Quem é João, outro homem? Não, este é João, este ser exterior que está aqui agora. Ele usava pelo de camelo, todo coberto de pelos, e um cinto de couro. Bem, eu tenho minha pele externa e todo o cabelo. Esse é João Batista. E você passa por esse estado antes do despertar de Cristo dentro de você. Esse estado é de abnegação. Você desiste disso, desiste daquilo, desiste do outro, tudo na esperança de adquirir mérito, na esperança de alguma forma estranha, ser visto como alguém que fez um esforço. E assim, este é o homem exterior que não pode herdar o reino dos céus. Carne e sangue não podem entrar no céu. Somente o Espírito pode entrar no céu e o Espírito é o que dorme dentro de você. Esse é este maravilhoso Rei dos Reis que é Jesus Cristo. Então, quando você acorda, Ele é o Rei do céu, e este você tira no final e tira porque não pode entrar nesse estado. Então aqui, essa semana se você ainda quiser ir à igreja no domingo, vá. Faça o que quiser. Você fará de qualquer maneira. Mas sei que não é isso que Paulo ensina. Eu sei que não é a história de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo caminha com você e cada ato seu é apenas o resultado do sonho dele. Finalmente, ele sai do sonho e, agitado, ele acorda e você é ele. Depois é só esperar pelas marquinhas. E a marca final, a meu ver, é ser selado pelo Espírito Santo. Essa é a descida da pomba. Esse é o último que você carrega em seu corpo e em seu corpo. Todos os outros surgem ao longo dos anos e os últimos 4 grandes e poderosos ocorrem num período de 3 anos e meio. Então você espera até aquele momento em que agrada a Deus tirar a cabeça de João Batista, e então a cabeça é removida, o corpo desaparece e então Cristo ressuscitará para o seu reino. Mas ele já está lá, mas não pode entrar totalmente e reivindicar sua herança enquanto ainda estiver em um corpo de carne e osso. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta. Como Isaque e o menino Jesus? Isaque é o filho prometido. Assim passamos pela fase de Esaú. É o primeiro estágio da promessa, mas não pode herdar o que Jacó pode. Assim encontramos em Jacó o pai das 12 tribos, o grande protótipo, assim como encontramos em José. São estes que conduzem ao cumprimento em Jesus Cristo. Pois são necessários, como nos dizem, se eu ler as Escrituras corretamente, 6.000 anos para que esta promessa seja cumprida. Pergunta. Na Bíblia eles mencionam dias santos. Resposta. Sim, eles fizeram. Mas quando o homem começa a despertar, descobre que os dias santos são estranhos. Ele disse que o sábado não foi feito para que o homem fosse escravizado por ele, ou aquele homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Então ele partiu o pão no sábado, ele curou no sábado. Bem, até hoje, 1965, eu sei disso por experiência própria na cidade de Nova York, em uma comunidade estritamente ortodoxa, uma comunidade judaica, que você não carregava, se você tivesse o pior resfriado do mundo, você não colocaria um lenço, como eu tenho aqui, no seu bolso, você amarrava na mão, aí você não tá carregando nada. Você caminharia 16 quilômetros até seu destino, em vez de colocar 1 centavo, hoje são 15 centavos, mas quando eu estava lá custava 1 centavo, ou no metrô. Você poderia andar 16 quilômetros num piscar de olhos por 1 centavo, mas não poderia carregar 1 centavo porque isso seria trabalhar no sábado. E este é o século XX. Isso ainda hoje se mantém vivo, que você não pode carregar nada porque isso é trabalho. Pergunta. Os dias santos têm significado? Resposta. É simplesmente uma disciplina da mente.
Hoje há realmente 7 sábados, porque os chineses também tiram um dia de folga e têm um dia diferente. É simplesmente um dia de descanso. E Deus descansou. Depois de trabalhar por 6 horas, ele descansou. Portanto, o homem não deveria trabalhar 7 dias, embora haja muitos funcionários que gostariam, e quero dizer empregadores que gostariam que os funcionários trabalhassem 7 dias. Mas, felizmente, está diminuindo cada vez mais, agora caiu para 5. Eu sou totalmente a favor. E assim, o sábado e os sacrifícios, como a matança de touros, a matança de um pequeno par de pombas, e assim por diante, isso é algo que ele apaga quando desperta dentro do homem. Eles deveriam manter a linha sob controle como se fosse um animal selvagem. E você não precisa bater no animal depois que ele ficar domesticado. Pois quando você pega um cachorro e o treina para seguir em frente e obedecer, depois de ele ter sido treinado, é um momento difícil até que ele seja treinado, e então ele está treinado. Agora ele tem liberdade após ser treinado. E então você pega o cavalo e o cavalo é treinado. Mas leva um bom tempo para arrombar o traseiro selvagem. E depois que ele é arrombado, bem, então ele tem liberdade porque foi treinado. Ele disse: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5 versículo 5. Bem, a palavra manso é a mesma palavra domesticado. Como você domesticaria um animal selvagem? Então esses são os animais mencionados em Daniel, e nós vestimos essas vestimentas de animal, e então eles devem ser treinados. Então essa disciplina da mente, como guardar o sábado, guardar este, guardar o outro, depois de treinado um dia é tão sagrado quanto o outro. E você vive um tipo de vida, uma vida de liberdade, não escravizado por essas coisas que foram colocadas na mente do homem para esta reação. Pergunta inaudível. Resposta. Todo sonho vem de Deus. O que significa sonhar com um crucifixo? Bem, o crucifixo para mim é um dos símbolos mais gloriosos do mundo. Não é um símbolo de dor, tal como interpretado pelo homem, é o presente mais glorioso do mundo porque Deus se tornou homem. Este corpo é o crucifixo. Que ato misericordioso! Ele se tornou homem para despertar no homem, e ao despertar no homem, o homem surge com ele. Até aquele momento eles não acreditariam no que ele lhes dissesse, assim como hoje não acreditariam se eu lhes contasse. Se eu dissesse para todo o vasto mundo, agora isentaria todos aqui, mas se eu dissesse ao mundo, como ele disse no livro de João, quando se recusou a responder, ele disse: Você não falará com o meu? Disse Pilatos. Você não sabe que tem o poder para libertá-lo e poder para crucificá-lo? Ele respondeu: Você não tem poder sobre mim se isso não lhe for dado do alto, portanto aquele que me entregou nas vossas mãos maior pecado tem. João 19 versículo 10. Ele viu este mundo como todo mundo que começa a despertar o vê. E eles interrompem uma atividade neles e o mundo congela. Eles liberam essa atividade e ela segue em frente para completar seu propósito. Eles podem pará-lo novamente. Poderiam mudar o motivo do indivíduo que prendeu. Nesse momento a fita acaba. Amigos, antes de terminar o áudio de hoje, quero agradecer o apoio de todos que comentam, curtem e compartilham nossos conteúdos. Também quero agradecer aos novos membros do canal. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.